Oi, galera. Bom dia. Bom dia, lindezas. Dá um bom dia para mim aqui, por favor. Quero ouvir um pouco de vocês. Chamada, hein? Quero ver todo mundo aqui na minha aula. Bom dia, Léo. Bom dia. Bom dia, Júlia. Tudo certo? Que fofos. Chegando todo mundo, né? Vou dar um tempinho para vocês chegarem. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mafê. Bom dia, Ana Clara. Léo, Lucas. Dá um bom dia aqui para mim, por favor. Já tem bastante gente, né? É isso aí, meu povo. Muito bom, hein? Ei, povo bonito danado, tchê. Vamos tomar uma água. E vou começar, hein? João Fraga. Já tem bastante gente, não é? Vamos entrar aí, tá, pessoal? Você que não acordou, acorda. Nossa, eu tô aqui em Londrina, o céu tá parcialmente nublado, temperatura 18 graus. Bora? Tá usando a máscara? Gente do céu, tem que contar uma coisa para vocês. Fui vítima de um acidente doméstico. Sim. Olha a minha mão. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Tá doendo, hein? Queimei minha mão no bacon. Gordura do bacon, gente. Você acredita? Um cozinheiro experiente, feito eu, que eu sou um cozinheiro experiente, acabei queimando a minha mãozinha. Tem alguma receita aí para curar a mão queimada? Não? Alguém que manja? Meu pai falou creme de leite. Meu pai tá doidão. Joga creme de leite. Falei, pai, creme de leite não, pai. Creme de leite é para fazer doce. Meu pai tá doidaço. A tua mãe também fala, Mari? Pai, mãe, uma coisa muito parecida, né? Negócio meio segue um protocolo, assim, né? Acho que para ser pai, para ser mãe, você tem que fazer uma faculdade, né? Ai, ai. Eu sou pai e não sou mãe, né? Mas sou pai e manjo também. Só que eu não sabia do creme de leite. É para pais e mães experientes essa. Clara de ovo também, já me falaram. Clara de ovo também já me falaram. Enfim. Toma dose de tempo. Nossa! Essa foi madura, hein? Nada como o tempo. O tempo cura qualquer ferida, diziam os poetas, não é? Meus amores, eu acho que já dá para a gente começar. A turma está aí, né? Tem bastante gente na sala. Antes de começar, eu ia convidar vocês a fazer um tour pelos conteúdos do PAS, do programa do PAS da UEM, que é aquele programa que nos orienta, né? Pelo menos orienta o ensino médio no cumprimento, né, do conteúdo. E eu vou colocar aqui para vocês, só um pouquinho, aí. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, nós estamos aqui, ó, essa é a primeira etapa, ou seja, o PAS chama de primeira etapa o conteúdo programado para o primeiro ano. Primeira etapa, primeiro ano, segunda etapa, segundo ano, terceira etapa, terceiro ano, tá? E aqui você viu comigo, ó, nós vimos já. Lembre-se que nós não começamos por aqui. Nós começamos antes daqui. Ou seja, nós tivemos um conteúdo além, nós estamos tendo um conteúdo além daquilo que foi programado pelo PAS. Porque a minha cabeça não é só o PAS, mas também é o PSS lá de Ponta Grossa. Não é? E Ponta Grossa cobra Antiguidade Clássica Oriental. E eu dei para vocês nos tempos de aulas presenciais. Você tem aí no seu caderno, que é a chamada Antiguidade Clássica Oriental, Egito, Mesopotâmia, aquela coisa que nós vimos lá no começo, tá? Só depois eu entrei no conteúdo do conteúdo do PAS, né? Que é o conteúdo da UEM. E aí a gente viu, ó, lembra?
nós vimos Grécia e Roma, ó, não é? Grécia e Roma, vimos tudo isso aqui, ó, expansão romana, Império Romano, crise do Império Romano, né? No século III e século IV. Aí a gente viu já, ó, nós estamos vendo, na verdade, né? Terminando de ver essa segunda parte aqui, nós estamos aqui já, ó. Você pode ver que nós vamos ver hoje esse conteúdo do 3.1. Aí no segundo semestre nós temos um longo caminho pela frente, porque tem todo o período colonial, né? Todo o período colonial da história do Brasil. E ainda tem Paranazinho aí para a gente ver. Mas Paraná a gente vai ver com mais tranquilidade, assim, né? Não é... Paraná a gente pode ver, tem várias formas de ver Paraná, né? Com aulas gravadas, aulas presenciais, plantões e tal. Enfim, nós vimos muita coisa já, ó, nós caminhamos bastante, né? É muito mais do que propõe, inclusive, o conteúdo do PAS, da UEM, né? Nós estamos contemplando aí o que a UEM e o que a UEPG pedem para o primeiro ano, tá? Então, fiquem tranquilos, corações calminhos, que a gente está bem tranquilo com o tempo é o nosso aliado, beleza? E lá no segundo semestre, a nossa missão é uma missão super tranquila, mas muito importante, porque ó, isso aqui ó, cai bastante, que é a história do Brasil colonial. Quem gosta de história do Brasil vai gostar das minhas aulas, porque eu sou apaixonado pela história do Brasil, sou um especialista em história do Brasil. Daqui a pouco chega na parte que acho que eu, assim, trabalho mais. Por exemplo, eu trabalho história do Brasil no terceiro, trabalho história do Brasil no cursinho, né? Beleza? Então, fiquem tranquilos que nós estamos com o tempo ao nosso lado. Certo, meus amores? Bom, então agora eu vou compartilhar o nosso arquivo. Você recebeu aí durante a semana, né? Eu acho que não teve nenhuma mudança no caso de vocês. Eu acho que veio mesmo, né? Eu sempre mando os 3 para não me perder, entendeu? Mas tem vezes que eu mando como é que eu falo? O nosso programa, nosso roteiro, né? Às vezes vem igual, porque eu sempre mando os 3, tá? Aí uma hora vai chegar, semana que vem provavelmente você recebe um roteiro com conteúdo novo, beleza? Se você receber um roteiro com conteúdo igual, mesma coisa, não muda nada, guarda lá ou joga para lixeira. Aí quando você receber um conteúdo novo, você copia no caderno, tudo bem? É sempre assim. Eu sempre mando os 3 para o Suzuki para não me perder, tá? Seus bonitos. Bem, já falei demais, agora nós vamos trabalhar o nosso roteiro, beleza? Você tá bem? Seu coraçãozinho tá bom? Tá usando máscara? Não tá indo para balada, né? Espero eu, porque eu sou do grupo de risco, eu sou velho e eu preciso da proteção de vocês, ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Nós paramos nessa parte grifada. Você sabe que eu sou daltônico, né? Então não sei cor. Então não sei que cor que tá aí. Pode ser que tá aí, pode ser que esteja amarelo, pode ser que esteja verde, pode ser que esteja laranja, porque essas 3 cores são iguais, tá? Mas aí eu falei assim, olha, que as cidades começaram a surgir lá no final do período medieval. O surgimento da cidade está ligado ao período medieval, final do período medieval, que a gente chama de Baixa Idade Média. Beleza? Por quê? Porque as pessoas que viviam nos feudos, elas já não vivem mais nos feudos. Elas não querem mais viver no feudo, não tem necessidade de viver nos feudos. E você viu comigo na aula passada que a vida dentro do feudo ficou muito difícil em razão do crescimento demográfico. Houve um crescimento demográfico, lembra? Como o feudo não é elástico, as pessoas vão sair desses feudos e vão vagar, falei, pela Europa, e vão dar origem a cidades, né? Surgem comerciantes, surgem artesãos, como eu falei para vocês, os banqueiros. Essa é a burguesia. Essa galera, ela vai precisar garantir um espaço para comercializar os seus produtos. Tá? Então, agora não tem mais as pessoas dentro dos feudos, o que se tem são cidades que vão surgindo na Idade Média, e essas cidades elas vão viver, né, como toda cidade, depender do comércio. Só que é claro que isso está sendo processado, tudo processado em terras de outrem, em terras de outras pessoas, certo? Então, para que essas atividades comerciais sejam permitidas,
os donos dessas terras, os senhores, né, dessas terras, muitas vezes vão emitir um documento. Vão emitir um documento que seria o quê? Uma permissão para que os comerciantes, para que a burguesia possa fazer ou realizar as suas atividades comerciais. E esse documento é chamado de carta de franquia. Uma carta de franquia. Tanto que tanto até hoje, né? Se você quiser comercializar, de repente, um produto que não é seu, e se esse produto oferece uma franquia, você pode comprar essa franquia. Franquia do McDonald's, franquia do Burger King, do McDonald's é bem melhor, claro, todo mundo sabe disso. Então, você compra uma franquia, você compra um direito de comercializar aquela marca. As cartas de franquia eram concedidas à burguesia para que ela pudesse comercializar os seus produtos naquela terra que não pertencia a ela, tá? Então, as cartas de franquia, como eu já defini para vocês, é a liberação para a realização de atividades comerciais. Tem uma movimentada no chat, eu quero ver se tem pergunta ou se é alguém que chegou. Só um pouquinho, aguarda aí. Definitivamente. Sabia, a polêmica é infinita, O Burger King é modinha, tá? Burger King. Quando eu era criança, o Burger King nem existia. Não existia sim, é de 1954. Mas no Brasil não tinha. Então eu comi McDonald's até os... Quando que chegou o Burger King no Brasil? Aqui em Londrina, por exemplo, chegou há uns 20 anos, né? Os caras comem fast food. Galera, eu vomitei, ó, tô confessando uma coisa para vocês, eu vomitei na estreia do McDonald's no Brasil, em Londrina. No dia que o McDonald's inaugurou em Londrina, eu fui lá, eu não estava passando bem, eu era criança, e vomitei nos pés dos primeiros clientes do McDonald's de Londrina. Conta essa para seu pai, conta essa para sua mãe. Essa foi a cena mais assim bizarra da minha vida. Eu cheguei para comer, o McDonald's estava muito cheio, eu passei mal, vomitei nos pés dos primeiros clientes do McDonald's. Bem, voltando aqui para nossa aula, meus amores, voltei aqui no roteiro, vocês estão vendo o roteiro agora de novo, tá? Além das cartas de franquia, uma coisa interessante foi uma iniciativa dos artesãos, né? Os artesãos, para poder aprimorar o seu trabalho, vamos pensar artesãos que produziam sapatos, por exemplo, né? Os caras criaram as chamadas corporações de ofício, que eram uma espécie de eram oficinas que ensinavam determinados ofícios a determinados profissionais. Qual é a ideia desses caras? A ideia é genial, porque eles vão melhorar a qualidade do serviço prestado por esses artesãos e automaticamente eles vão poder subir o preço desses produtos, haja vista que eles serão de melhor qualidade. A ideia é formar artesãos com a matéria-prima, com a mão de obra aprimorada, justamente para poder cobrar um pouco mais caro sobre as atividades que eles produziam, sobre os produtos que eles faziam. Certo? Então, as corporações de ofício também foram surgidas lá no final da Idade Média. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? O comércio está se aquecendo, não está? Com as cartas de franquia, a burguesia pode trabalhar mais. Com as corporações de ofício, artesãos surgirão e mais comércio vai acontecer. Então, o que acontece? O que eu quero que você entenda é que há um fortalecimento das atividades comerciais e automaticamente há um natural fortalecimento do capitalismo. E automaticamente nós estamos falando de um processo de enfraquecimento do quê? Do sistema feudal. Certo, gente? E o que são as guildas, Rafinha? As guildas são grandes corporações burguesas. Tá? As guildas são grandes, uma espécie de união da burguesia para estabelecer mais ou menos ali um padrão de preço para que elas possam oferecer os seus produtos. Então, guildas de comércio são grandes corporações burguesas que vão estabelecer aí parâmetros. O que é parâmetros? Estabelecer
limites, né, de preço para os seus produtos, para que não haja discrepância, por exemplo, na venda de um determinado produto em relação a outro produto do mesmo gênero, entendeu? Então, as guildas também foram importantes para fortalecer, coloca aí no seu caderno, a burguesia em tempos de desenvolvimento capitalista. Outra importante constatação aqui são as chamadas Hansas, que ali as Hansas são parecidas com as guildas, que são grandes, é uma espécie de união da burguesia, as guildas. As Hansas são cidades que vão se interligar e facilitar as comunicações e as transações comerciais entre elas. Hansas são ligas de cidades comerciais. Então, a cidade A e a cidade B vendem e compram produtos entre elas. A cidade C e a cidade D faz a mesma coisa. Aí, aos poucos, a cidade A, a cidade B, a cidade D, a cidade C, fiz errado, né, o alfabeto, né? Essas cidades elas vão estabelecer conexões que vão, aos poucos, juntá-las e fortalecer esse comércio. O fato é, gente, que há, inegavelmente, quando comparada com a primeira fase da Idade Média, um clima de maior liberdade. Eu vou colocar para você uma pergunta, para você, se você estiver interessado em responder aí no chat, né? Por que existe mais liberdade na Idade Média, na Baixa Idade Média, do que na Alta Idade Média? Por que existe maior liberdade? Responde para mim enquanto eu dou uma olhada no chat ali. Eu quero que vocês interajam com o professor Rafítio. Espera aí, deixa eu olhar aqui no nosso chat. Os caras teve me referindo às guildas. Tá. Gente, por que será que tem mais liberdade? A pergunta é essa. Eu sei que porque a igreja perdeu força. Boa, Mari. Muito boa. Mas tem mais um fator. Mais um fator. Além da questão da igreja, isso é inegável. Isso é inegável. Só que a igreja vai voltar a ter força. Na Baixa Idade Média, a igreja começa a ser contestada, como você viu comigo em aulas anteriores, mas ela tem uma estratégia para retomar o seu poder. Certo? Então você tem, olha só, igreja forte, igreja desprestigiada e depois a igreja forte de novo. Essa igreja forte de novo ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Tá? Mas assim, do ponto de vista prático, eu sei que é um exercício complicado de raciocínio, certo? Mas na Alta Idade Média, hoje chamamos de, hoje pode ser, o Gabriel, cartéis, pode ser, tá? Mas eu não associo muito porque nem tinha essa ideia, né? Os caras não tinham essa ideia, não, tá? Boa, Guilherme, resposta correta. Resposta correta. Por causa dos senhores feudais. Porque lá na Alta Idade Média, as pessoas eram presas dentro dos feudos. Entende? Então, eles eram presos a obrigações com seus senhores. Né? Eles passavam o dia inteiro submetidos à autoridade dos seus senhores. E isso, na Baixa Idade Média, não acontece. O clima de liberdade é muito mais forte. Porque na Baixa Idade Média, o que está acontecendo? Os servos estão saindo dos feudos. Entende? Eles estão saindo dos feudos, eles vão viver fora dos feudos e, portanto, eles vão experimentar uma maior liberdade. Muito bem, garoto, muito bem. Então, o clima de maior liberdade, justamente por causa do esvaziamento dos feudos, certo? Os feudos vão se esvaziar, as pessoas vão sair desses feudos e vão viver nas cidades. E como você sabe, nas cidades, vocês que moram em cidades, né? As relações sociais são muito mais intensas. As pessoas se relacionam, as pessoas conversam mais, as pessoas se reúnem mais, né? Então, é natural que aconteça pelo fato de haver uma relação social mais intensa, é natural que a população mude o seu jeito de se comportar.
Entendeu? Se lá na Alta Idade Média, submetido à autoridade dos senhores feudais, as pessoas eram muito retraídas, na Baixa Idade Média, com as pessoas vagando pelas cidades e se relacionando umas com as outras, haverá um novo homem, surgirá um novo homem. Sem sombra de dúvida, um novo homem vai surgir. E esse novo homem é o homem moderno. Ai, chegamos a ele, o homem moderno. Certo? O homem moderno é diferente do homem medieval. O homem moderno, ele é livre. Free as a bird. Certo? Ele é livre como um pássaro. Certo? Ele não está mais preso aos dogmas da igreja. Ele é mais individualista. Né? Ele é mais capitalista. Certo? Então, haverá sim um clima de maior liberdade, e o clima de maior liberdade vai parir, vai dar à luz a um novo homem, que é o homem moderno. Mas eu não vou falar desse homem moderno no Renascimento Cultural, não, porque esse assunto é para 2021, não é? É o primeiro assunto, inclusive, de segundo ano. Certo, gente? Você viu que legal? Bom, o que está acontecendo? O sistema capitalista está se fortalecendo, porque as relações econômicas estão cada vez mais intensas e o comércio, coloca aí, ó, o comércio está cada vez mais forte. Se o comércio está cada vez mais forte, o capitalismo está cada vez mais forte, não é? A ideia do comércio, do capitalismo, a ideia do comércio é capitalizar. A ideia do comércio é lucrar, né? E é claro que lucrar é, do ponto de vista medieval, um pecado, já que a igreja condenava a usura, que é a ideia de ganhar dinheiro, de lucrar e tal. Então você percebe também, olha comigo, você vai perceber também, meus amores, deixa eu pegar o negócio aqui, você vai perceber também, chuchuzinhos, eu vou tentar colocar o fone só para tirar os sons externos que podem me desconcentrar. Então, você vai perceber também, amores, que com o fortalecimento do capitalismo, a Igreja Católica, como eu falei para você, vai começar a sofrer problemas, porque ela condena o lucro e a burguesia precisa lucrar. E é claro que a burguesia vai precisar, então, de uma religião que fale a sua língua, né? Ela vai precisar de uma abordagem do cristianismo que não olhe com condenação o fato da burguesia estar enriquecendo, não é? E esse também é um assunto que eu não vou dar um spoiler aqui, porque nós vamos ver também no segundo ano. Então, você está vendo que nós estamos deixando você preparado para o segundo ano do ensino médio, tá? Mas tem muita coisa aqui que a gente vai ver no próximo ano. Tá? Beleza, meus amores? O que é que eu tô falando? De religião é essa? Coloca aí para mim no chat. Que religião cristã é essa que vai olhar para a burguesia com um olhar um pouco... Ou pelo menos a burguesia vai olhar para ela com um olhar um pouco mais próximo. Qual que é? Qual que é a religião? É a religião protestante calvinista, tá? Mas isso aí a gente fala depois, beleza? Tranquilo ou não? Vamos tirar esse... Deixa eu desabilitar a galera que está fazendo gracinha aqui. Só um pouquinho. Meu Deus, cadê mesmo? Opa, desculpa, gente, perdão. Por favor, gente, para. Eu não quero que risquem a tela, mesmo brincando, sem querer, tá? Beleza? Deixa eu fazer aqui, aí, pronto. Pronto, agora não vai acontecer mais. Beleza, meus amores? É nóis? É nóis ou não? Tudo bem? Então vamos para as cruzadas. Ó, como eu falei, nós estamos vendo aí já há um certo tempo que a igreja está perdendo força com as transformações pelas quais a Europa está passando, certo? E aí, o Papa Urbano II, no ano de 1095, portanto, no século XI, bastante tempo, logo no começo da Baixa Idade Média, o Papa Urbano convoca os cristãos para uma grande empreitada, para uma grande missão.
Qual que era a ideia do Papa Urbano? Convocar os cristãos para uma grande guerra, tá? Uma guerra religiosa, que ele chamou de movimento das cruzadas. O que eram as cruzadas? Qual que era o objetivo do movimento cruzadista? Cruzadas são guerras, tá? Coloca aí no seu caderno. Cruzadas são guerras. Beleza? Então, qual que era o objetivo das cruzadas? Qual era o objetivo dos cruzadistas que foram convocados pelo Papa Urbano II? Qual que era o objetivo prático? Lutar, coloca aí. O objetivo prático era lutar contra os muçulmanos. Os muçulmanos, como você viu comigo também, os muçulmanos estão em franca expansão desde o surgimento da religião, quando ela surgiu lá com o profeta Maomé. Lembra? Os muçulmanos estão ganhando espaço, eles estão conquistando territórios, certo? Eles chegaram, dominaram a Península Ibérica, por exemplo, e vão dominar uma parte considerável do Oriente. E uma região importante, né, que era a cidade de Jerusalém, estava sob o domínio muçulmano. Então, o Papa Urbano aproveita da mentalidade religiosa do homem europeu e convoca todos os cristãos para lutarem contra os muçulmanos para libertar a cidade de Jerusalém. A ideia é libertar Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano, certo? Então, o objetivo prático das cruzadas é lutar contra os muçulmanos para libertar Jerusalém. Por que Jerusalém é tão importante para os cristãos? O que tem lá de importante? Coloca aí para mim, vamos ver se você manja mesmo. Você lembra dessas aulas aí do Fundamental 2? O que tinha em Jerusalém que os cristãos tinham que proteger? O que tinha em Jerusalém que os cristãos tinham que garantir, recuperar? Coloca aí para mim no chat. Vamos lá, gente. Coloca aí. Estão com vergonhinha? Eu não acredito, gente. Por causa do quê? Guilherme, vai, manda ver aí, filho. Ninguém? Tá com vergonha? Gente, vamos interagir. Pelo amor de Deus. Manda inbox. Manda no particular. Ó, Jerusalém tinha lá, e muito importante na cidade de Jerusalém, era o Santo Sepulcro, né? O Santo Sepulcro, o túmulo de Cristo, na verdade, né? A ideia era lutar contra os muçulmanos para libertar Jerusalém e garantir o controle sobre aquela cidade que para eles era muito sagrada. Agora, do ponto de vista religioso, a ideia era garantir a preservação da autoridade religiosa da Igreja Católica, porque ela estava começando a ser contestada, entendeu? Ela começou a ser contestada e precisava garantir a preservação da sua autoridade. Então, a ideia é, se eu ficar em casa e não participar destas guerras religiosas, eu vou para o inferno, certo? Porque assim, o Papa é como se o Papa fosse o técnico da seleção brasileira, entende? Ele convoca os jogadores para a Copa do Mundo, não é? O técnico da seleção brasileira. Agora, o Papa Urbano vai convocar os cristãos para uma guerra. A ideia é aproveitar da mentalidade religiosa do povo católico, né? E fazer com que essas pessoas vão para a guerra para libertar Jerusalém. Quem não for, não está agindo de acordo com o cristão, como um cristão, não está agindo de acordo com o cristianismo. Portanto, sofrerá sérias penalizações religiosas por isso. Tá? E o objetivo, esse é o objetivo religioso. E o objetivo político é manter o prestígio da igreja
prestígio da igreja diante das autoridades. Esse é o objetivo prático, político, né, da Igreja Católica, manter a autoridade da igreja, e o prestígio diante das autoridades. A igreja é uma instituição religiosa, mas também é uma instituição política. Lembre-se disso, a igreja interfere nas questões políticas também. Não esqueça isso. Reis tomam decisões sempre respeitando os interesses da igreja. Nessa época aí, sem sombra de dúvida. Tudo bem, gente? Não esqueça da coroação, por exemplo, de Carlos Magno. Não esqueça da conversão, por exemplo, de Clovis, lá nos tempos do Reino Franco. Tá? Beleza, meus amores? Quais são os desdobramentos das cruzadas? O que acontece? As cruzadas não são bem-sucedidas, elas fracassam no seu principal objetivo, tá? Mas, por quê? Porque Jerusalém não vai ser libertada, os cristãos vão avançar bastante em direção a Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém não será libertada pelos cristãos, ou seja, o objetivo prático das cruzadas, o objetivo prático das cruzadas não foi alcançado, mas o que aconteceu? Então, há um fracasso, mas o que aconteceu? Os reis ficaram mais fortes. Por quê? Porque quem faz a guerra é o Papa que vai para frente do exército dele? Foi o Papa que pegou a espada e foi, vou partir em direção ao Santo Sepulcro? Não. Quem lidera exércitos? Quem são os líderes militares dos seus países? Os reis. Ou seja, as cruzadas não deram o objetivo prático conquistado pelo objetivo prático da igreja, mas, ao mesmo tempo, os reis ficaram muito fortes porque lideraram seus exércitos. Fala para mim o nome de um grande líder militar que lutou nas cruzadas à frente dos seus soldados. Ricardo Coração de Leão. Quem não se lembra desse rapazote, né? Ricardo Coração de Leão. Por isso, os reis ficaram mais fortes, por quê? Coloca aí no seu caderno, tá? Os reis ficam mais fortes porque lideram seus exércitos. E isso nós estamos falando o quê? Isso é um caminho aberto para os reis ficarem mais fortes, ou seja, isso é um caminho aberto para a edificação daquilo que nós vamos chamar de absolutismo monárquico. Os reis fortes, os reis liderando, os reis guerreando, né? Os reis ficarão mais fortes e daqui a pouco esses reis terão poderes que emanam de Deus. Isso é o quê? Absolutismo. Olha que legal, gente. Preste atenção nisso, hein? Bom, outra coisa que acontece também é que o Mediterrâneo, a região do mar Mediterrâneo, Jerusalém está aqui, olha para minha mão. Jerusalém está aqui, tá? Os cruzadistas estão aqui, o Mediterrâneo está no meio. Então, os caras vão passar pelo Mediterrâneo e vão libertar o Mediterrâneo. O Mediterrâneo foi libertado, foi aberto. E com a abertura do Mediterrâneo, acontece o que lá? A abertura do Mediterrâneo acontece em comércio. Ali que a burguesia vai se fortalecer. Tá? Então, o comércio no Mediterrâneo vai ser aquecido, até porque é uma rota de passagem dos cruzadistas, certo? Isso é muito importante, você não pode esquecer. Beleza? O Mediterrâneo é caminho de passagem desses cristãos que estão em direção a Jerusalém. E mais uma coisa importante também vai acontecer. Cristãos vão ter contato com outras culturas. Então, nós temos o quê? Um intercâmbio, uma troca cultural entre cristãos e muçulmanos. Isso também é muito importante, tá? E você não pode esquecer também que as cruzadas não foram travadas só no Oriente. No Ocidente europeu, as cruzadas também aconteceram. Essas cruzadas no Ocidente nós chamamos de guerra de reconquista, tá? Como que essas guerras aconteceram? Essas guerras de reconquista aconteceram. Os árabes tomaram a Península Ibérica, eles vão tomar o controle da Península Ibérica e os cristãos vão retomar o controle da Península Ibérica. Por exemplo, Portugal e Espanha, qual é a religião desses países? Católica, cristã, não é?
mas durante muito tempo a Península Ibérica foi dominada pelos árabes. Compreende? Então, os árabes dominam a Península Ibérica e os cristãos vão recuperar o controle dessa Península Ibérica, ou seja, os cristãos vão empreender uma guerra de reconquista daquele espaço que lhes pertencia, tá? Então, isso aqui, ó, quero que você coloque. Cristãos recuperam o controle da Península Ibérica que estava sob domínio dos muçulmanos. Beleza, meus amores? Então é isso aqui, ó. A Península Ibérica também foi palco de guerras religiosas, certo? A Península Ibérica também será palco de guerras religiosas, travadas entre cristãos e muçulmanos, para que os cristãos recuperem essa região que estava sob domínio dos árabes, dos muçulmanos. Beleza? A partir da reconquista da Península Ibérica, por exemplo, nós temos a formação de 2 países, Portugal e da Espanha. Beleza, gente? Bom, por hoje é isso. Nós estamos encerrando. Eu não vou entrar na fase de contratação, tá? De contração. Nós vamos entrar aqui na semana que vem. E aí, a semana que vem, a gente termina esse conteúdo. E eu já também vou mandar para vocês o nosso roteiro, o nosso quadro atualizado. Beleza, meus amores? Alguém tem alguma dúvida? Ficaram muito quietinhos hoje, hein, gente? Bem quietinhos. Tem alguém que quer falar qualquer coisinha? João Fraga, tá aí? Alguma dúvida, pessoal? Oi, gente. Por favor, fala comigo, gente. Fala oi, que seja. Tá tranquilo, Brunão? Obrigado, Bruno. Mari, foram 9 a 10 cruzadas, mais ou menos. Obrigado. Tá tudo tranquilo. Ai, que bom, gente. Nossa senhora, chega que tava falando sozinho, sério. Aí, valeu. Aí sim. Aí eu fico feliz. Gostaram da aula, gente? A aula foi fofa? Foi. Ai, que fofos. Muito obrigado. Eu tô aqui dando aula para vocês, contundido. Ó, eu não consigo pensar, porque a dor, a minha mão arde. E só coloca aí para mim, então, vamos ver quem vai ganhar, vai. Vamos ver quem vai ganhar. Eu aposto na vitória. Não, não vamos ver quem vai ganhar. Vamos terminar essa aula com essa enquete, então. Eu fiquei aí nervoso. Burger King ou McDonald's? Coloca aí. Vamos ver quem ganha. Vamos ver. BK ou MK? Ou MC? Caraca. Opa! BK tava ganhando, MC empatou. MC. Uhul! Ai, caraca! Comida orgânica não vale. Nossa, gente! Tanto faz. Tem a Mari. Subway. Não, Subway não entra. Lanche bom MK ou BK. Gente, Mac ganhou. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a 1, 2, 3, 4. 8 a 4. Foi de lavada, galera. A gente. Ganhamos, Mac. Eu vou comer um Mac hoje. Vou pedir, que não pode buscar. Beleza, gente? Beijo. Vai acabar nosso tempo. Deus abençoe vocês. Estou morrendo de saudade. Fiquem em paz. Beleza? Próxima aula a gente continua. A gente se encontra aqui nesse bate local. Beijo, galera! Hope é irrefutável. Eu também concordo, João. Valeu. Tchau, gente. Vai acabar aqui o nosso tempo. Beijo! Tchau, Rafinha!